Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar pra vocês de uma coisa que eu prometi já faz muito tempo e acabou que eu não fiz, acabou que não deu tempo, foi passando. Mas enfim, faz um ano que eu voltei e o pessoal ainda me marca quando tem esse assunto, o pessoal ainda tira dúvidas comigo, vem falar comigo. Então eu acho que é uma coisa que ainda preciso falar, tá? E que é sobre, como tá no título, cuidar de 5 crianças, tá? Então, até hoje, quando eu vou fazer entrevista de emprego, quando eu converso com alguém, me perguntam, quantas crianças você cuidava? Eu cuidava de 5. Nossa, é a louca aqui, né? Eles, né? Enfim, surgem muitas perguntas que a maioria das pessoas pensa, que minha mãe já, né, ficou louca quando eu queria essa família, enfim. Então hoje eu vim falar por que eu aceitei ser au pair de 5 crianças, se eu não quis pedir rematch, como que foi, se eu não voltei louca, se eu não desisti, enfim, várias coisas. Então eu tô aqui com uma colazinha, né, porque senão não dá, senão a gente vai esquecer. Enfim, por que eu aceitei? Eu tava online pela Cultural Care já tinha um mês, mas eu tinha ficado online também pela Au Pair Care, e aí já ia fazer, acho que 6 meses que eu tava online. E a primeira família que me apareceu tinham 4 crianças. E uma das crianças, ela tinha hiperatismo. Era hiperativo, sei lá se assim que fala. Mas enfim. Aí eu já olhei, assim, 4 crianças e uma já é mais assim. Aí eu falei, bom, vou dar uma chance pra família, porque eu sempre fui a favor de fazer primeiro um Skype, conversar, porque não custa nada, né? A gente fazer. Então eu conversei com essa família e, nossa, sabe quando você sente que não é pra ser. Então eu dispensei eles, falei que 4 crianças pra mim achei que era muita coisa, não sei o quê. Enfim, não deu certo. Daí, passou um tempo e entrou essa família de 5 crianças. Então a primeira coisa que eu recebi foi um e-mail da host mom. Na mesma hora que ela entrou no perfil, ela já mandou um e-mail super belezinha, falando que ela tinha 4 crianças e estava esperando um bebê. Então, além de eu ter cuidado de 5 crianças, uma, né, nasceu quando eu tava lá. Então, assim, foi bem trabalhoso mesmo. E aí ela ainda fez uma piadinha assim, você não acha que seria super divertido entrar pra uma família grande, cuidar de muita criança? Aí eu, né, fiquei meio assim e tal, e já respondi o e-mail. Falei, não, eu vou responder, porque como eu já tinha, né, falado com a família de 4 crianças, já tinha decidido que eu não dispensaria a família à toa, eu respondi o e-mail e tal, começamos a conversar por e-mail, foram vários e-mails, e aí a gente fez o Skype, fiz o Skype só com ela, fiz com ela e com o host, fiz com as crianças. E desde o primeiro Skype, na verdade, desde o primeiro e-mail, eu já senti que uma coisa boa, né? A gente tem bastante mania de falar do feeling. E aí as novas au pairs, as futuras au pairs, perguntam, existe o feeling? Gente, existe, tá? Eu acho que foi esse feeling que falou mais forte, falou, não, essa é a minha família, é pra essa família que eu vou. Então a gente conversou, eu acredito que foi uns 3 semanas, foi menos de um mês. E a gente fechou o match. Não quis rematch? Então, eu cheguei a pensar em rematch quando eu tava lá. No começo, assim, eu acho que qualquer família vai te deixar meio louca. Você tá mudando de país, você tá indo pra uma família diferente, costumes diferentes, você vai ficar meio, né, assim. Então, eu acho que nem era só por ter bastante criança. Eu acho que o começo é meio punk mesmo. Mas, enfim. Mas até aí foi tranquilo, eu achava trabalhoso. Até pensava, será que eu fiz a coisa certa? Mas nada demais. No final do ano, de 6 meses pro finalzinho, eu comecei a pensar em pedir rematch, sim. Mas não foi por causa das minhas crianças. Foi por outro motivo, que, né, não tive um relacionamento bom com o pai. Na verdade, ele não tinha um relacionamento bom com nenhuma das pessoas que existia na face da Terra. Então, eu não sabia que ele era assim, eu acredito que ele é bipolar. Então, foi bem difícil. E todas as vezes que eu pensei em rematch, não era por causa das crianças, não era por causa do trabalho, era por causa dele. E isso pode acontecer com qualquer família. Então, se você for pra família com uma criança, pode acontecer a mesma coisa. Não fiquei louca, gente. Acho que au pair é meio louca mesmo, né? É muita mudança. Mas assim, quando a minha 5ª criança nasceu, eu já tava acostumada com a rotina das 4. Eu já tava assim, né? Manda isso, faz aquilo, não sei o que. E as crianças já estavam me ouvindo. Então, eu até fiz um vídeo falando sobre cuidar das 4 crianças. Então, nem vou repetir muito aqui.
E aí vocês podem olhar, vou deixar o link aqui embaixo. Mas quando veio o Baby, já tava no esquema, não tinha muito o que me preocupar. Só que aí, né, é lógico, eu tinha que tomar muito mais atenção, muito mais cuidado, ter muito mais atenção com o bebezinho. Mas as crianças já estavam no esquema, já estavam me ouvindo, era só pedir pra fazer isso, aquilo e tal. E então foi tranquilo. Se eu faria de novo, se eu escolheria de novo as 5 crianças, com certeza. Eu amei a experiência que eu tive. Foi ótimo, não trocaria minhas crianças por nada, por nenhuma outra, nenhum bebezinho assim, sabe? Só ele, pra ter menos trabalho, foi muito gostoso. Enfim, o que mudou quando chegou o meu bebê? Então, como eu falei, eu já tava assim, meio acostumada com a rotina das crianças, com a rotina de levar pra escola, né, buscar e tal. Só que aí eu tinha que dar muito mais atenção pro bebê. Na maior parte do tempo, quando eu comecei a cuidar dele com 3 meses, ele dormia bastante. E aí depois, quando ele começou a ficar mais acordado, ele começou a ficar bem chatinho. E aí, pra quem não sabe, é o primeiro vídeo que tá assistindo, a idade das minhas crianças eram, então, o newborn. Aí eu tinha o Luke, de 2 anos, um menino. Mais um menino de 4 anos, um menino de 6 e uma menina de 8. Então a menina de 8, por mais que ela tivesse assim as coisinhas dela, que às vezes, né, enchia um saquinho, mas ela me ajudava bastante com o baby. Então qualquer coisa eu falava, vai, segura o baby, eu não sei o que. Às vezes ia separar briga ou alguma coisa dos outros menores, daí ela ficava com o baby e tal. Eu usava muito aquele negócio, não sei o nome, que você põe aqui, e aí você põe o bebê aqui, e aí eu conseguia andar, conseguia, tipo, fazer a janta, né, preparar os sanduíches com o bebê aqui. Aí eu ia brincar com eles lá fora, o bebê ficava comigo aqui, eu só olhava. Então, assim, tinha mais roupa pra lavar, tinha mais louça pra coisar, né? Tinha que fazer o jantar, tinha que fazer a mamadeira do baby. Cada 3 horas ele mamava. Então tinha mais um trabalho, mas não era assim, foi louco. Foi ok. Gente, eu tava tentando fazer um vídeo de qualidade boa pra vocês, só que não deu, porque a bateria da câmera acabou. E eu não vou esperar ela carregar pra fazer, porque senão eu vou perder o embalo. Enfim, eu tava falando sobre a idade das crianças. Então, quando uma família entra no seu perfil, você precisa ver bem qual é a idade, né? Que idade você se identifica mais, o que você quer mais. E normalmente quando as famílias, né, a gente fala quando é uma big family, tem bastante crianças mais velhas. A maioria tem, 11, 14 anos. Nesse caso, você praticamente só vai dirigir. E aí, se tiver um menorzinho, você vai cuidar do menor e tal. As famílias falam bastante, você dificilmente você vai ficar em casa com todas as crianças, ou você nunca vai ficar em casa com todas as crianças. Gente, não vai nessa, tá? Porque quando precisar, quando tiver alguma coisa, ou no fim por exemplo, as crianças mais velhas voltaram da escola e os pais não chegaram, você vai ter que ficar com todas as crianças. Então, já vai pensando assim, são 5 crianças, eu vou cuidar das 5. Por 4 horas eu só vou cuidar de 2. Então, ótimo. Mas, assim, pensando já, se prepara pro pior. Enfim, são 5 crianças. Então, são 5 chances de dar merda, tá? Eu acho que isso eu até falei no outro vídeo. Então, aconteceu até, por exemplo, se você tiver uma criança, menos chance, você só precisa conquistar uma, você não vai ter problema com briga. Se tiver 2, já vai ter mais briga, de, né, querer algum brinquedo, querer alguma coisa. E também de se machucar, de cair, as coisas acontecem, né? E eu até tenho um episódio que um dia que eu tava cuidando das 5 crianças lá fora, né? A gente tava brincando no quintal. Graças a Deus a host mom tava lá, tava dentro de casa. Mas eu tava o quê? Tava com o bebezinho perto de mim, aqui, né? Que eu levava ele, que eu acho que eu falei aqui. E aí eu sempre ficava, eles estavam andando de bicicleta, eu sempre ficava de olho nos 2 mais novos, eu tava com o baby. E os 2 mais velhos, assim, você olha, mas assim, eles sabem se cuidar. E aí, numa dessa, eu não sei o que aconteceu, eu não lembro direito, porque realmente eu tava olhando os mais novos. E aí, eu acho que eles trombaram, os 2 mais velhos, e a menina caiu e ela quase quebrou o nariz. Então, a cara dela ficou assim, inteira, sangrando. Nossa, aquele dia foi, assim, de arrepiar mesmo. Graças a Deus, a host mom tava lá. Mas, assim, é chance de acontecer coisa errada. Infelizmente, a gente tem isso. Uma coisa muito boa é que, normalmente, ou vamos esperar que sim. Se você tem 4, 5 crianças, é uma família grande, é um desafio muito maior. Então, a gente espera que as famílias se reconheçam mais, né?
No meu caso, a minha host, ela era um amor, assim, amo ela de paixão, e ela sempre falava, nossa, porque ela sempre, tipo, dava pra entender que o que eu tava fazendo era um trabalho, né, difícil, não era pra qualquer um e tal. Então ela me tratava bem, ela dava o que eu queria, ela comprava qualquer coisa que eu precisasse. Então ela era muito boa pra mim. E ela sempre falava, tipo, não, porque o que você faz já é demais, não sei o quê. Não precisa fazer, não se preocupa com as coisas de casa, porque você já tem 5 crianças pra tomar conta. É lógico que a gente sabe que as coisas de casa não são nossa obrigação. Não é nossa obrigação. Mas, né, a gente tem muita família que folga e tal, e a gente acaba, né, querendo ajudar e se ferra, enfim. É óbvio que vai ser mais trabalhoso. Você vai correr mais, você vai ter que fazer tarefa de um enquanto dá mamadeira pro outro. Eu fazia sempre isso. Eu tava dando mamadeira, ensinava a tarefa pro um e de vez em quando eu olhava pro playroom, porque tinha mais 3 crianças brincando. Então, é assim, é meio. Você tem que ter 5 olhos também, parece. Você vai ter mais roupa pra lavar, mais roupa pra dobrar. Você vai ter mais quarto pra arrumar, mais cama, mais louça. Sim, coisas óbvias, mas, né? A gente tem mesmo. Enfim, tem os pontos positivos também, que é o que eu falei sobre a família. Normalmente vai ser uma família que vai te dar valor, né? Que vai ser uma família boa, vai tentar te tratar bem, porque não é qualquer pessoa que aceita cuidar de 5 crianças, não é mesmo. Eles vão brincar juntos. Se tiver a idade parecida, por exemplo, os meus de 2 e 4 anos adoravam brincar juntos. Às vezes os de 6 brincava também, por causa do de 4, né? Então eles brincavam muito. Então era bom, porque às vezes você não tá afim de interagir tanto, e aí eles estão lá e, enfim. Eles estão brincando, você só precisa, né? Coloquei, escrevi aqui também da ajuda, que como eu falei, eu tinha a menina mais velha e tinha o baby. Então, se eu precisava dar banho em um, eu deixava, por exemplo, nem que eu levasse a menina pro banheiro comigo, dava banho nos 2 mais novos, deixava um vendo TV, por exemplo, dava banho nos 2 mais novos, o baby ficava no banheiro, tipo, eu forrava o chão, colocava o bebê lá e colocava os brinquedos. Só que ele não queria brincar sozinho. Então o que eu fazia? Hannah, vem cá. E ela ia e ficava interagindo com o bebê enquanto eu dava banho nos outros. Porque né? Fogo. Enfim, eu indico sim, se você acha que você tem paciência, que você tá afim de fazer isso, porque vai te dar trabalho, vai. Mas, assim, pra mim foi uma experiência ótima. Não trocaria de jeito nenhum por uma outra família que fosse, porque, né, eu acredito que cada um tem o seu destino, tá tudo preparado pra gente. Tipo, meu dia passava assim, porque eu não parava quieta. Eu ia que ia e, sabe, tava o tempo todo. Então era muito bom por isso. Enfim, se esse vídeo tirou algumas das suas dúvidas ou te ajudou um pouco, dá um joinha aqui. Se inscreva no canal se vocês quiserem. Eu acredito que eu vou fazer mais alguns vídeos que eu acho que eu tô devendo pro pessoal. Também tô querendo falar sobre outros assuntos. Enfim, quem quiser se inscrever ou dar um joinha, estamos aí. Obrigada. Beijo.